Porque o MOB é o Monitoramento Operacional de Benefícios. Esse MOB é um serviço que o INSS tem, é um setor do INSS, que ele está ali sempre tentando encontrar algumas incongruências, inconsistências ou inveracidades na concessão de um benefício previdenciário. Seja na origem da concessão, ou se foi concedido conforme a lei, mas a manutenção dele não estava mais sendo preenchido o requisito, então o monitoramento operacional do benefício, ele vai fiscalizar isso aí. Quem é que faz esse serviço do MOB? O MOB, gente, a gente disse que ele é um servidor de portaria, né? Um servidor portariado. A gente tem um servidor dentro do INSS que ele recebe uma portaria de nomeação para ser responsável por esse chamado monitoramento operacional de benefícios, o MOB. Tá? Então, é um servidor que ele está lá dentro da APS, da agência, ou então trabalhando de casa, mas ele recebe essa incumbência de ser portariado para tentar justamente fiscalizar e acompanhar aquelas situações ali que parecem ter uma fumaça de irregularidade, ou de ilegalidade, ou de inconsistência ou incongruência na concessão lá na origem, ou se não foi na concessão, agora na manutenção. Tá? Então o MOB faz esse serviço de fiscalização dos benefícios sobre sua concessão ou sobre a sua manutenção. Como assim, professor? Gente, pode ter um caso de um BPC em que uma pessoa, quando ela pediu o BPC para o filho dela autista, ela era dona de casa e não estava trabalhando e o marido também não, tá? Mas aí a concessão foi totalmente ok. Mas aí o pai passou a trabalhar, tá? O pai passou a trabalhar e aí a mãe pode ter tirado ele do cadastro único, logo que ele teve carteira assinada, só que aí o INSS identificou que havia um grupo familiar onde esse cara constava antes, aí fez o cruzamento lá com a Relação de Anual de Informações Sociais, a RAIS, e verificou que aquela pessoa estava com endereço ainda no mesmo lugar do antigo grupo familiar dele, ou seja, na casa onde tem alguém recebendo o BPC. Professor, não acredito não. O INSS faz esse tipo de cruzamento de dados? Faz. O TCU, gente, ele tem justamente esse objetivo aí de tentar cruzar dados de inteligência para ver se alguém está recebendo benefício de forma indevida. Isso aconteceu de uma maneira muito patente lá em 2015, porque nessa época o TCU ele gerou uma demanda, a demanda 669. Essa demanda 669, gente, ela tratava de um cruzamento de dados entre beneficiários do BPC e pessoas que tinham carros cadastrados no Sistema Nacional de Trânsito do DETRAN. Então ele pegava pessoas que tinham ali o CPF como beneficiários de BPC e via se eles tinham um CPF ligado à propriedade de algum carro ali. Ah, professor, quer dizer que quem não tem BPC não pode ter carro? Não, não é assim, tá? Ele pode ter carro sim, o carro não entra como uma renda, porque ele não é, ele é um patrimônio, não é renda, e a gente já tem feito essa distinção aqui entre patrimônio e renda, tá? Não é pelo carro em si. Só que o TCU, quando ele enviou essa demanda 669 para o INSS começou a fazer um novo batimento, ou seja, uma revisão daqueles grupos familiares para saber se alguém naquela casa estava ou não exercendo atividade formal. E em muitos desses casos aí, gente, o INSS verificou que sim, tinham pessoas recebendo renda formal que os retirava do enquadramento para receber o benefício. Então, veja, na origem, na concessão, a concessão foi totalmente legal, foi totalmente correta, cristalina, bonitinha, cheirosinha, limpinha, sem problema nenhum. Qual foi o problema a posteriori durante a manutenção do benefício, onde tinha alguém exercendo uma atividade formal, né, uma atividade remunerada, e, portanto, trazia a renda para além do limite máximo estabelecido em lei. A gente já falou, não custa nada reiterar, que esse teto máximo de renda é um teto administrativo para o INSS, porque há entendimentos jurisprudenciais, conforme a reclamação constitucional 4374 de Pernambuco, conforme o recurso repetitivo 1355052 de São Paulo, conforme a PEC 7203 do Rio Grande do Sul do STJ, várias jurisprudências que admitem essa flexibilização da renda, né? E até parâmetros de desconsideração de rendas anteriores ou prévias ou pré-existentes, tá? Mas, para fins de administração pública, o TCU pediu para o INSS fazer o batimento, o INSS viu que tinham pessoas trabalhando que elevavam essa renda para além do limite máximo estabelecido assim pelo INSS. E aí, gente, essa demanda fez com que muitos benefícios foram negados. Mas isso foi um grande negócio para a advocacia. Por quê? Porque, conforme eu falei aqui, a jurisprudência sólida e maciça é no sentido de flexibilizar e analisar no caso concreto se mesmo a renda sendo pouquinho, ela ainda pode deixar aquela família dentro do contexto de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Então é aquela velha máxima que meu pai sempre diz, né? Quanto mais cabra, mais cabrito. Essa ideia do TCU fiscalizar, né, dele cruzar
e o INSS ser demandado a fiscalizar, fazer essa nova rotina de aferição da renda, gerou grandes negócios para a advocacia. Porque a advocacia ia lá, o cliente batendo, ó, o meu INSS lá, o meu benefício foi cessado, e eu queria saber se tem alguma coisa para fazer, doutor. Claro, a gente vai entrar com aquelas reclamação constitucional que o professor Tiago falou, a 4374, com o repetido que o professor Tiago falou, o 355052 de São Paulo, a gente vai entrar com o PAPEC 7203 que o professor Tiago falou, a gente vai entrar com a ação civil pública 000426582-2016, 4036105 de São Paulo, que o professor Tiago falou, e a gente vai conseguir judicialmente flexibilizar essa renda aí, tá? Então gerou muito negócio para a advocacia, né? Então, quanto mais cabra, mais cabrito. Quanto maior a fiscalização, mais vai realmente gerar demanda ali para advogados e advogadas, tá?